no capítulo 9, no versículo 35. Diz assim: E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu aos seus discípulos: A seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande trabalhadores para a sua seara. Irmãos, a melhor forma de nós descobrirmos como ser missionários é nós olharmos para o maior exemplo que já existiu na Terra. Quem? Jesus. Seguindo o exemplo de Jesus, nós vamos, de fato, conseguir aprender sobre como ser missionário na nossa cidade aqui em Formiga. Amém? Bom, irmãos, essa noite nós também vamos aprender um pouquinho mais. Nós vamos ouvir sobre a história de um jovem chamado David. Conta que David, ele vivia em uma grande metrópole e ele sentia uma amargura em seu coração, porque ele percebia que as pessoas ao seu redor estavam vazias, sem um propósito de vida. E ele também se sentia assim. Até que ele teve um encontro que mudou a história de David. Esse encontro foi com o Senhor, Elias. E Elias apresentou para David como que foi a história do ministério de Jesus nas cidades. Ele leu para David o livro de Mateus, no capítulo 9, do versículo 35. Vamos ler novamente. E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. E então, Elias apresentou para David que nesse versículo ele encontraria 3 ações principais que guiaram o ministério de Jesus. Quais são os 3 verbos de ação, né? Os principais nesse versículo? Vamos ver se vocês conseguem me ajudar a identificar. Primeiro, ensinando nas sinagogas. Segundo verbo, pregando. Terceiro verbo, curando. E hoje nós vamos ver um pouco mais sobre como nós podemos fazer isso aqui em nossa cidade. Primeiro verbo, ensinar. Jesus, irmãos, ele dedicou tempo em compartilhar sua sabedoria com as pessoas. Mas muito mais do que palavras, Jesus ele também ensinava com seu estilo de vida. Às vezes Jesus ele não precisava falar uma palavra, mas a maneira como ele olhava, ele estava ensinando. A forma como ele reagia diante de acusações, a forma como ele lidava com os oprimidos, com a sociedade em geral, ele estava ensinando. Muito mais do que palavras, nós precisamos viver o que nós falamos. Esse vai ser um grande ensinamento. Olha o que Ellen White diz no livro O Desejado de Todas as Nações, na página 90. Os homens podem combater ou desafiar a nossa lógica, os nossos argumentos. Os homens podem debater, não concordar, questionar, podem resistir aos nossos apelos. Mas a vida de amor desinteressado é um argumento que não pode ser contradito. A vida coerente, caracterizada pela mansidão de Cristo, é uma força no mundo. Nossa influência sobre outros não depende tanto das nossas palavras, mas sim de quem nós somos. Quem nós somos? Quem é a Camila? Quem é o Romires? Quem é a Vandinha? Quem é a Flaviane? Quem somos nós aqui na cidade de Formiga? Quais têm sido as nossas palavras, mas muito mais do que isso? O que nós temos ensinado com o nosso estilo de vida. E isso, irmãos, é tão amplo
que daria uma semana inteira para nós falarmos. Daria uma semana inteira para nós falarmos sobre os vários aspectos que englobam o nosso estilo de vida. É tudo. Desde do que eu como, do que eu visto, né? Desde como eu me comporto, como eu reajo, como eu vou ensinar. Se eu estou falando com autoridade, com arrogância, ou se eu estou falando com amor. Tudo nós devemos aprender com o nosso modelo, que é Jesus. Na vida de Jesus nós encontramos isso claramente. E com David não foi diferente. Quando Elias leu para ele aqueles versos, diz que David, ele falou, eu quero seguir, eu quero fazer isso, eu quero ter esse propósito de vida, eu quero cumprir essa missão. E ele começou a estudar. Até que uma vez ele estava passeando no parque e ele encontrou um grupo de jovens reunidos. Aí ele achou interessante, eles estavam conversando, assim, entusiasmado, ele chegou mais perto e ele ficou intrigado. Sabe qual que era o assunto da conversa dos jovens? Eram temas de espiritualidade, religião. E aquilo, David sentiu que era o Espírito Santo falando com ele. Há jovens interessados em Jesus. Pode parecer que o mundo não está nem aí para a religião, mas todo mundo tem um vazio no coração que só pode ser preenchido por Jesus. E David, então, se aproximou daqueles jovens e se propôs a ensinar para eles aquilo que ele estava aprendendo. Se propôs a compartilhar com eles os ensinamentos que ele estava tendo através do estudo da Bíblia. Irmãos, nós também podemos, jovens, ensinar as pessoas. Há inúmeras formas. Podemos organizar um estudo da Bíblia, né? Os pequenos grupos podem voltar ativa com o estudo da Bíblia. Nós podemos compartilhar, às vezes, podcasts, vídeos, músicas, louvores que te impactaram com alguém, porque com certeza vai fazer diferença para aquela pessoa também. Ensinar como Jesus ensinou. Segundo verbo, qual é? Pregar. Irmãos, quando nós olhamos para Jesus, nós vemos que ele pregou como ninguém. Né? Ele dominava essa arte, ele foi um mestre em pregar. Ele não apenas compartilhava sua sabedoria, mas ele também contou a todos a notícia mais emocionante da história, que o reino de Deus estava aqui. E mais do que isso, ele carregou, né, o apelo, ele chamava as pessoas ao arrependimento, a reconciliação com Deus. Assim como Jesus, nós temos também uma grande mensagem que precisa ser compartilhada. O reino de Deus, novamente, está próximo. Jesus está voltando. E para nós fazermos parte do céu, para nós morarmos com Ele, nós precisamos o quê? De perdão. Para Ele nos perdoar, nós precisamos o quê? Perdoar os outros. Nós precisamos exercer isso, nós precisamos também de arrependimento. A grande questão é que como nós, né, muitas pessoas, elas acostumam tanto a neutralizar a voz do Espírito Santo, né, as pregações, os louvores, eles deixam de fazer o sentido. Porque eu estou tão acostumada em resistir à voz de Deus, que quando eu ouço, ela não causa tanto efeito. E aí é o pecado contra o Espírito Santo, né? Eu sei que está errado e faço, uma hora para de perceber que está errado. Então não há aquele senso do arrependimento, não há aquela necessidade de reconciliar o homem com Deus. Mas essa mensagem, ela precisa ser pregada, ela precisa ser levada. E David, ele sentiu que mais do que ensinar, ele precisava pregar. E ele pediu a Deus uma oportunidade para isso. Até que uma vez ele estava na escola e um professor dele que se dizia ateu, questionou a ele por que ele acreditava em Deus. E David disse que pensou, é agora que eu vou falar. Irmãos, David, ele deu um testemunho. Diz que ele falou com tanta convicção de sua fé e do porquê que ele acreditava em Deus, que a classe inteira ficou em silêncio. Até o professor, eles ficaram admirados pela firmeza da convicção de David. Por que você é adventista? Por que você está na igreja hoje? Será que se alguém te questionar, você consegue ter uma firmeza para responder? A resposta para essa pergunta vai estar na ponta da língua, você vai conseguir falar isso com entusiasmo? Irmãos, se
a palavra de Deus, ela é meu alimento diário, se eu tenho uma experiência íntima com Deus, quando eu for falar dele para as outras pessoas, o amor vai ser refletido nas minhas palavras. A pessoa vai sentir o impacto que a minha comunhão com Deus causa na minha vida. É disso que nós precisamos para pregar. Primeiro, viver. E David, ele então teve essa experiência. E assim, através da coragem de David, a escola toda foi influenciada pela esperança que ele apresentou ali diante daquela classe naquele dia. Irmãos, muitas pessoas dizem, eu não tenho dom de pregar, eu não consigo ir na frente falar. Só que Deus é tão maravilhoso, né, que pregar não é só estar aqui. A pregação, ela pode ser vivida diariamente no meu dia a dia, através do que eu falo. Você fala, né? Todo mundo que está aqui fala. Todos os dias você conversa com pessoas diferentes. Conversa ou não conversa? Então você todos os dias tem a oportunidade de pregar sobre Jesus. Uma grande questão é sobre o que você tem falado e como você tem falado. Eu falava, né, ultimamente eu falo com Deus, nossa, Senhor, eu quero falar, eu quero pregar, eu quero testemunhar, só que a gente tende a sempre jogar para lá longe, né? O mundo, eu preciso falar para o mundo, eu preciso falar para as outras pessoas. E ultimamente Deus tem me feito perceber que primeiro eu preciso falar com quem? Com os de perto. Eu não preciso para ir tão longe. Se você falar, pregar, ensinar para as pessoas que estão na sua volta, a sua família, que ainda não se entregou a Jesus, os seus amigos que já estiveram aqui dentro e não estão mais por algum motivo, seus vizinhos que sabem até que você é adventista, mas não sabem quais são os princípios da sua fé. A sua influência pode alcançar o mundo se você falar para uma única pessoa. Irmãos, nós não vamos ter noção da dimensão da nossa influência aqui nessa terra, só no céu. Eu estava conversando com minha mãe essa semana, ela até mencionou sobre o que a Ellen White disse, né? Como que no céu, quando chamar o seu nome, e você olhar para trás, uma multidão de pessoas pode se levantar e dizer, eu vim por influência daquela pessoa. Irmãos, isso é maravilhoso. Às vezes uma palavra para alguém vai ter um impacto na salvação daquela pessoa. Isso é muito sério. Porque às vezes a gente leva a vida, né, como se o que eu falo, o que eu penso, o que eu vejo, não causa nenhuma, né, não tem nenhuma diferença. Mas tem sim. E nós vamos ter essa ideia quando nós chegarmos no céu. Amém? E eu gostaria de compartilhar uma experiência própria que eu tive sobre essa questão, né, de nós influenciarmos aquelas pessoas que estão à nossa volta. Eu tenho uma amiga de infância que ela é católica, então assim, nós sempre conversamos algumas questões assim, mas sempre respeitando, né, a crença uma da outra. Só que ultimamente, né, nos últimos dias, nós estamos passando por um luto. Então assim, irmãos, eu falo com Deus, se não fosse a minha esperança, a minha fé, como que eu ia continuar? Né? Como que você vê alguém que você ama sofrer tanto, alguém que conhecia a palavra de Deus, que era fiel, sofrer tanto e continua? Mas é a fé que te move. E ela também passou por um processo de luto recentemente. E eu conversando com ela, sabe, a gente trocando essa experiência, eu falei assim, é isso que me mantém, amiga. Sabe, eu estou lendo o livro, eu falei com ela, eu comecei a ler o Desejar de Todas as Nações, junto com a Bíblia, né, que é fantástico. Você lê o capítulo da Bíblia e lê os capítulos do Espírito de Profecia, que vem assim, complementando muito. E eu falei isso para ela, sobre, nossa, como estava me transformando, sabe, e eu acho que quando eu fui contar isso para ela, eu fiquei tão entusiasmada, que ela falou assim, me dá esse livro, que eu quero ler. Irmãos, eu jamais pensei que eu fosse ouvir isso dela. Porque ela é bem, sabe, fiel também, né, aos seus princípios, às suas doutrinas. E ela disse, eu quero ler. E ela está lendo. E nós então trocamos mensagens. Às vezes eu leio um texto, né, um parágrafo que, nossa, eu mando para ela e ela me manda. Irmãos, isso é um milagre. Entende? Você não precisa ir muito longe. Fale com as pessoas que estão no seu círculo íntimo ali.
que o resultado pode vir, e mesmo que não venha diante dos seus olhos, pode vir na eternidade. As palavras têm peso. Eu não esqueço, o Tiago, ele pregou aqui esses dias sobre como algumas palavras que minha mãe disse para ele na juventude dele ainda, impactaram ele, que até hoje ele se lembra daquelas palavras e ele sente vergonha. Eu também me lembro de coisas que eu falei, que eu me vergonho, que eu não deveria ter falado nunca. E de coisas que me falaram, que marcaram. As palavras têm peso. Então precisamos tomar cuidado com o que nós dizemos. E precisamos aproveitar essa oportunidade para falar coisas que edificam a vida de alguém. Terceiro verbo, curar. E aí eu te pergunto, como exercer esse verbo se eu não tenho o poder da cura? Como? Eu quero que vocês me falem, quero ver a participação dos jovens aí, hein? Como exercer, como praticar esse verbo curar se eu não tenho o dom da cura? Alguém quer arriscar? É isso, porque o dom da cura nem sempre é a cura física, a cura de uma doença. Nós podemos exercer o dom da cura espiritual, a cura emocional em um mundo em que as pessoas estão morrendo mentalmente, espiritualmente. As pessoas não têm saúde mental mais. Os adolescentes, as crianças estão com depressão. E nós temos o poder que Deus nos deu de levar a cura através da nossa esperança. Qual é a nossa esperança, irmãos? É a breve volta de Jesus, que está acabando, que todo sofrimento aqui é passageiro e que a recompensa é eterna. Quer cura melhor, maior que essa? Quer esperança maior? E você tem compartilhado essa cura? Muitas vezes nós guardamos ela para nós mesmos. Nós achamos que é um segredo entre Deus e nós. Mas não é. Deus te convida a gritar essa verdade para o mundo. Ele te convida a ser um jovem que faça a diferença na cidade de Formiga. David, ele sentiu que mais do que ensinar, do que pregar, ele precisava de ação prática. E então ele chegou no pastor e falou: pastor, eu preciso fazer alguma coisa. O pastor disse: David, por que você não se junta com um grupo de jovens que todos os sábados se reúnem, fazem marmitas e distribuem para os moradores de rua? E ele então logo aceitou. E David então relata que a partir daquele momento, daquela experiência que ele estava tendo de levar aqueles alimentos para os necessitados, ele estava sentindo uma alegria genuína. E ele então entendeu que existem várias formas de exercer a cura. Irmãos, que nós possamos colocar em prática tudo o que nós temos aprendido. Nós temos recebido muita luz. Temos conhecimento demais para dizer que não sabíamos. Deus irá nos cobrar. Nós precisamos, irmãos, criar coragem e seguir o exemplo de Jesus. Ensinando com sabedoria, pregando com amor e curando aqueles que estão aflitos, aqueles corações que estão em luto. Irmãos, conversando com a tia Jessi, esses dias, ela sempre falou que por ela mesma, ela não continuava, por nós mesmos, nós não continuamos. É uma força sobrenatural que vem de Deus. Eu lembro que no penúltimo dia de vida do meu pai, o Malaquias foi lá, vários irmãos da igreja foram. E, nossa, eu até comentei com minha mãe, eu falei: mãe, parece que é até um sinal. Mas o Malaquias saiu do quarto, veio na minha direção, e eu nunca vou esquecer as palavras que ele disse. Ele me abraçou e falou assim: Aline, como eu queria ter o dom da cura. De olhar para o seu pai e falar: levante-se, você está curado. E como eu queria ter esse dom. Mas, irmãos, Deus, Ele nos deu outras formas de curar a dor e as aflições de outra pessoa.
Quando eu compartilho essa esperança com a minha amiga, que perdeu um filho, eu vejo os olhos dela brilharem e ela acreditar nessa esperança também. É para isso que Deus nos chamou. Não é para guardarmos o conhecimento. Não é para virmos aqui na igreja, receber tudo e guardar para nós mesmos. É para compartilhar. Na fila do supermercado, na fila do banco, enquanto todo mundo reclama do preço, do atendimento, do político, diga, está acabando porque está vindo um reino que não vai ter nada de ruim. E se você não falar, quem falará? Que nós possamos, irmãos, seguir o exemplo de Jesus, do jovem David e dos milhares de jovens que estão se levantando em nossa geração e estão tendo a coragem de pregar as novas do Evangelho. Amém? Eu e Johnny vamos cantar uma música agora. E enquanto nós cantamos, eu te convido a fechar seus olhos e a clamar a ajuda de Deus. Pedir perdão pelos seus pecados e pedir que Ele te dê coragem para ir testemunhar aonde Ele mandar sobre o amor dEle. Amém. Eu sempre olhei pro céu, esperando aquele dia em que Cristo prometeu que este mundo voltaria. Gerações guardaram a fé, completaram a carreira e fizeram os filhos ter sempre viva a certeza. Viva a certeza. Geração vai ver a promessa se cumprir. Cristo logo vai descer, vamos subir. Minha geração vai ver, dentre todas mais bendita, pois irá saudar o Rei em sua gloriosa vinda. Aleluia. Vamos dar e alcance em toda a terra. Vamos juntos proclamar, pra voltar Jesus tem pressa. Meu Jesus tem pressa. Logo vou olhar pro céu e enxergar aquela glória, finalmente ver meu Deus, que alegria e que vitória, que vitória. Minha geração vai ver a promessa se cumprir. Cristo logo vai descer, com Ele vamos
subir. Minha geração vai ser dentre todas mais bendita, pois irá saudar o Rei em sua gloriosa vinda. Aleluia, 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 aleluia. Minha geração vai ver a promessa se cumprir. Cristo logo vai descer, com Ele vamos subir. Minha geração vai ser dentre todas mais bendita, pois irá saudar o Rei em sua gloriosa vinda. Aleluia, 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 amém? A nossa geração vai ver, irmãos, a promessa se cumprir. E eu gostaria de finalizar com um texto que também está na página 91 do livro Desejados de Todas as Nações, que diz assim: Deus poderia haver realizado todo o seu desígnio de salvar pecadores sem o nosso auxílio. Mas, a fim de desenvolvermos um caráter semelhante ao de Cristo, é-nos preciso partilhar de sua obra, a fim de participar da alegria dele, a alegria de ver pessoas sendo redimidas por seu sacrifício. Devemos tomar parte em seus labores para a redenção deles. Deus não precisava escolher contar com a sua ajuda, mas Ele escolheu. Nós nunca sabemos qual vai ser o coração que vai receber de bom grado aquela semente que você vai lançar. Mas Deus sabe. E o Espírito Santo, Ele vai trabalhar, Ele está trabalhando no individual, no coração de cada um. Para que no fim dos tempos, irmãos, e esse tempo está perto, como jamais esteve, Ele irá levantar jovens, homens e mulheres, crianças, velhos, para proclamar a verdade que Ele está voltando. Que precisamos nos arrepender, porque o dia está perto. Levante, vamos falar com o nosso Deus. Senhor Deus, grandioso, Pai da eternidade, Príncipe da paz, como somos gratos a Ti, ó Pai, porque o Senhor nos deu a dádiva de compartilhar as boas novas com outras pessoas. Obrigado, Pai, porque um dia a Tua verdade alcançou o nosso coração. Obrigado porque estamos aqui, lutando contra nós mesmos, lutando contra a vontade da carne, para sermos cada dia mais semelhantes a Ti. Nos ajude, Senhor. Sabemos que o Senhor é muito maior e poderoso do que as forças do mal. E nós nos colocamos inteiramente em Tuas mãos, para que o Senhor nos transforme e nos ajude, ó Pai, a ensinar, a pregar e a curar outras pessoas. Para que no céu nós possamos, ó Pai, compartilhar da Tua alegria de ver pessoas redimidas. Pessoas que talvez com nossa simples palavra, comentário, com o nosso amor refletido nas nossas ações, se aproximaram mais de Ti. Por favor, Senhor, abre os nossos olhos e nos ajude a falar, a ter coragem para viver o Evangelho.
nos colocamos em Tuas mãos, pedimos que o Senhor abençoe, que essa semana seja uma semana abençoada para cada um de nós, para cada irmão que está assistindo esse culto em suas casas. Nos abençoe, Senhor, e tenha misericórdia de nós. Sabemos que o Senhor tem pressa para voltar, e como nós temos pressa que o Senhor volte, então nos ajude, ó Pai, a fazer a nossa parte, para que o Senhor cumpra a Tua promessa. Em nome de Jesus, nós te clamamos e desde já te agradecemos. Amém.